Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Bruno Bernardo. Eu serei o professor de vocês da disciplina de hidrologia. Falando um pouquinho mais sobre mim, eu sou doutor em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP e também sou especialista em recursos hídricos. Eu trabalhei bastante embarcado e fazendo medições de corpos hídricos, entrando em rios. Então, eu tenho uma experiência considerável nessa parte de medições e eu fui convidado pelo professor André justamente para compartilhar todo esse meu conhecimento com vocês. No caso, compartilhar conhecimento para que vocês passem em concursos públicos. Como eu disse, meu nome é Bruno Bernardo. Para quem quiser me seguir, meu Instagram é Prof. Bruno Bernardo. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho do nosso projeto, que é prepará-los para os assuntos dos conhecimentos específicos da Agência Nacional de Águas. Como já foi falado com o professor André Sócrates, ele ficará responsável por tratar dos assuntos de gerenciamento integrado de recursos hídricos, né? Aspectos econômicos e financeiros, aspectos institucionais e socioculturais. Eu, no caso, ficarei responsável com hidrologia, qualidade de água e saneamento. No caso, deixei saneamento com um asterístico, por quê? Saneamento, inicialmente, não estava no edital anterior da Agência Nacional de Águas, isso em 2006. Mas, professor, por que, que você está incluindo isso agora? Pelo simples motivo de que a Agência Nacional de Águas passou a se chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Portanto, acreditamos bastante que a banca que for selecionada irá cobrar esse assunto. É, é o assunto mais importante atualmente na relação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E o que, que a gente precisa saber quando a gente fala de saneamento básico? Puxando para mim, saneamento básico nada mais é que um conjunto de serviços de sistemas também, que são responsáveis pela melhoria da qualidade ambiental, melhoria dos recursos hídricos, melhoria da saúde pública. Então, é comum que a gente trate o saneamento como esse conjunto, esse arcabouço de sistemas que vão se relacionar para proporcionar o melhor bem-estar possível para a população. Nisso, a gente tem saneamento, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e até mesmo a drenagem urbana. São três pilares ali. Eu até incluiria, deixa eu puxar aqui para a apresentação, eu até incluiria um outro tópico relacionados a doenças de veiculação hídrica, principalmente. Muitas doenças estão relacionadas com esses sistemas, com a melhoria desses sistemas, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de abastecimento de água, a gente tem que pensar em todo um sistema de captação, adução, tratamento, reservação e o consumo. Ora, se essa água é consumida, obviamente ela vai gerar efluentes. Como destinar esses efluentes adequadamente para um corpo hídrico? Então, existe toda uma discussão que certamente será cobrada pela banca que elaborar a prova da ANA. Continuando, outro tópico também que caiu bastante no concurso da Agência Nacional de Águas foi a questão da qualidade de água. Na ocasião, eles cobraram aspectos sobre a água na natureza, propriedades da água. Quando, em relação às propriedades da água, inclusive teve uma questão que cobrou questão de viscosidade cinemática da água. Mas, professor, ele pediu para calcular a viscosidade cinemática, puxando para mim,
Aí que tá. Ele não pediu, a banca não pediu para calcular a viscosidade cinemática. A banca pediu para você saber, ele queria saber se você sabia qual que era a relação da viscosidade com a temperatura. Ó, dois parâmetros, duas propriedades que tem a água ali que vocês tinham que entender qual que é a relação. No caso, a viscosidade cinemática da água, ela acaba aumentando, diminuindo, desculpa, conforme o aumento da temperatura. São inversamente proporcionais. Voltando para a apresentação, também cobrou questões dos usos das águas e os padrões de qualidade. Aqui a gente pode até citar a CONAMA 357, que trata dos enquadramentos dos corpos hídricos, né? Saber as fontes de poluição, se é uma fonte pontual ou difusa, saber diferenciar esses tipos de poluições e as consequências para um corpo hídrico, juntamente com a relação, né, dessas características qualitativas e quantitativas das águas residuárias, né? Se eu tenho uma poluição, esse tipo de resíduo, de efluente, tem características próprias que até auxiliam na hora de fazer um tratamento. Parâmetros de qualidade de água. Quais parâmetros? DBO, oxigênio dissolvido, turbidez. É bem comum, puxando aqui para mim, é bem comum que as bancas tentem enganar o candidato falando a turbidez é um parâmetro químico ou é um parâmetro físico. Então, quando a gente trabalhar com isso, no momento oportuno, vamos prepará-los para que não caia nesse tipo de pegadinha. Também falaremos da autodepuração de um corpo hídrico, né? Então, imaginemos que a gente tem um rio aqui, né? Vou colocar aqui correndo nesse sentido, e em algum momento haja uma poluição, uma fonte pontual aqui de poluição. Como que o corpo hídrico responde a isso? Até que distância, em quantos quilômetros o corpo hídrico vai voltar às características naturais? Vai depender do poluente, mas a gente precisa entender todo o processo de restabelecimento, entre aspas, da qualidade daquele corpo hídrico. Contaminação por micro-organismos patogênicos, o comportamento ambiental dos lagos junto com a eutrofização, né? Lembrando a questão dos fertilizantes utilizados no solo, que em algum momento acabam atingindo um corpo hídrico, né? E aqui, 2 itens que caíram pouco no último concurso da ANA, mas que eu considero muito importante e que a gente vai trabalhar. Então, é interessante a gente saber sobre os tratamentos, tratamento preliminar, tratamento primário, secundário, terciário, tratamento avançado, enfim, as tecnologias envolvidas em todo o processo de tratamento. Continuando, e aí agora a gente chegou no ponto principal do nosso curso, a hidrologia. Nós vamos começar com hidrologia porque eu considero um tópico que serve de base para todos os outros. Por exemplo, drenagem urbana, a gente precisa da hidrologia, que está dentro de saneamento. Se a gente quer saber a qualidade de água ou estudar a autodepuração, a gente precisa ter as características qualitativas ou quantitativas daquele corpo hídrico para fazer o estudo, né, de qualidade de água. Mas pensando especificamente em hidrologia, a gente tem uma série, um edital extenso nessa parte, uma série de tópicos que a gente vai trabalhar pontualmente e tentar abordar o máximo de questões envolvendo esses assuntos. Professor, quando resolver questões? Eu gosto muito de fazer esses comentários até para que vocês se programem melhor, até para que vocês saibam direcionar o estudo, fazer um estudo estratégico. Quando resolver questões? Se você se sente confortável em resolver questões assim que acorda, faça pelo menos umas 10 questões ali do que você estudou no dia anterior a respeito do assunto. Ou então, depois que você terminou determinado tópico, faça questões para reforçar o assunto.
Professor, posso fazer qualquer questão de qualquer ano? Nesse caso, tomem um pouquinho de cuidado. Algumas questões antigas podem estar um pouquinho desatualizadas, mas, se tratando de hidrologia, são poucas questões. Eu recomendo que vocês trabalhem com questões entre 2022 e 2017, é uma margem ali tranquila. Questões mais antigas, eu e o professor André Sócrates traremos para você, porque aí a gente já fez aquele processo de filtragem dessas questões e podemos trazer um conteúdo mais apropriado para vocês. Outra questão, deixa eu voltar aqui, é sobre as referências bibliográficas. Eu costumo trazer o material que eu utilizo na preparação de aulas. Por quê? Para o aluno saber exatamente da onde está vindo essa informação. Se quiser complementar o estudo, pode utilizar esse material. Mas, professor, preciso comprar esse livro? Preciso adquirir esses livros? Puxando para mim. Não precisa comprar esses livros. Eu estou filtrando todo o conteúdo possível desses livros que serão úteis para vocês passarem no concurso. Alguém que utilizar esse livro vai ter uma dificuldade tremenda, porque é um livro muito matemático, tem muita integral, derivadas, assuntos assim que não caem em concurso público. Então, eu não recomendo que vocês estudem por esses livros. O conteúdo que cai em concurso estará disponível na plataforma do Sobre Meio Ambiente e nas aulas, nas lives que a gente fizer. Beleza? Em compensação, puxando aqui para apresentação, esse link aqui do site da Agência Nacional de Águas, esse sim é importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Porque ele dá uma real situação de como a Agência Nacional de Águas está trabalhando. Olhem só, eu trouxe um print de como está estruturados os assuntos da agência. Trabalhando com monitoramento e eventos críticos. Então, aqui, por exemplo, a gente encontra o portal HidroWeb, que tem uma série de dados de qualidade de água, chuva, vazão, sedimentos, enfim. Eles registram todos esses eventos e lançam nessa plataforma. Então, dados tem pra caramba. Tem um tópico de regulação e fiscalização, onde a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a outorga, né? Gestão de águas. Aqui tem um ponto bem importante, que eles tratam, por exemplo, de ciclo hidrológico. É comum eles trazerem questões fazendo algumas adaptações de trechos de relatórios existentes aqui nesse tópico. Ciclo hidrológico, qualidade de água, enfim, vários outros pontos aqui que são relevantes. Eu aconselho muito que vocês, com o tempo, claro, né, quando puderem, deem uma lida. Estou com um tempinho aí, vou ler um trecho. São textos bem explicativos, bem fáceis de entender e que, porventura, caem na prova, viu? E agora eu vou até mudar de cor para tratar desses dois. Saneamento básico e segurança hídrica. Saneamento básico eu já havia comentado que certamente vai cair porque a Agência Nacional agora envolve saneamento básico. Então, acreditamos que cairá na prova. Mas olhem, tem outro tema aqui, segurança hídrica. O que é segurança hídrica? Segurança hídrica é a tentativa, né? É a forma, é um conjunto, é a condição de disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para atender à necessidade humana. Mas o que é considerado para atender essa condição, né, de segurança hídrica? São algumas dimensões. No caso, a agência fala de 4 dimensões. Quais? Econômica,
humana, né, digamos, social, ecossistêmica ou ambiental e de resiliência. Ora, de que maneira aquele corpo hídrico volta às condições naturais depois de um estresse hídrico ou de um evento de cheia, né? Então, o assunto segurança hídrica tenta conciliar todas essas dimensões de modo a assegurar a disponibilidade hídrica. Guardem esse nome. Deixa eu, aqui, ó. Disponibilidade hídrica. Continuando, olha só, eu trouxe uma questão já para vocês entenderem o teor, a importância da leitura de alguns temas. Questão 1, ó, caiu na própria banca, na próprio concurso da ANA para especialista em recursos hídricos em 2006. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, só um segundo. Continuando, vamos lá. Julgue o próximo item acerca de aspectos relacionados aos componentes do ciclo hidrológico. Os principais agentes motrizes do ciclo hidrológico são energia solar e aceleração da gravidade. Professor, você não falou ainda de ciclo hidrológico, não falou dessas coisas. Por que você está trazendo uma questão disso? Aí que tá. Voltando aqui para a apresentação. Essa questão, ela está correta. Mas por que ela está? Por que eu trouxe ela? Justamente porque ela foi retirada de um próprio trecho daqueles links que eu comentei com vocês. Olha só, a dinâmica do ciclo hidrológico é impulsionado por fatores como a força das correntes de ar, a força da gravidade e a energia térmica solar. Energia solar, aceleração da gravidade. De fato, estão vendo? É importante que haja também essa leitura, esse estudo, a parte de vocês. Beleza? E professor, qual que é a melhor sequência de estudo? Eu fiz questão de reestruturar os tópicos do edital, da parte de hidrologia, para vocês entenderem ou terem uma noção de grau de importância. Se vocês fossem começar o estudo hoje e a prova fosse daqui 2 meses, eu diria para vocês darem um grau de importância substancial nesses 2 grupos. É de longe o que mais caiu e que cai em concursos públicos em geral. Estatística no último concurso caiu um pouco, caiu algumas distribuição, alguns cálculos ali, não cálculo exatamente, mas entender aspectos matemáticos da estatística. E esses 3 últimos foram os tópicos que menos caíram. Mas por que não caíram? Trabalhar com modelagem, trabalhar com regularização de vazão, exige cálculo, exige modelo matemático, exige software. Então, a banca ela não é um pouco mais difícil de cobrar assuntos sobre esse assunto sobre esses tópicos. Porém, de 2006 até 2022, 2023, a gente teve uma evolução muito grande nesses softwares, nesses modelos. Então, eu acredito que pode até cair um pouquinho mais. Mas não se preocupem que a gente vai trabalhar com tudo isso, tá? Detalhando um pouquinho cada um desses tópicos, desses grupos de assuntos, o primeiro assunto, né, que é a parte de ciclo hidrológico, bacias hidrográficas, é o que mais despenca. Muitas questões sobre isso, sobre o ciclo hidrológico. É importante a gente ter uma visão a respeito de bacias hidrográficas. Eu já aviso vocês que ao longo do curso eu vou desenhar muitas bacias hidrográficas para vocês, tá? Então, eu não sei desenhar, mas acho que bacia hidrográfica era o mínimo que eu deveria saber, né? Então, por exemplo, a gente tem um exutório aqui, onde sai toda a vazão daquele corpo hídrico, da bacia hidrográfica, né?
E aí a gente precisa entender que existe fatores como evaporação, tem precipitação entrando, tem escoamento subterrâneo entrando e saindo pela bacia hidrográfica. Então a gente tem um conjunto de fatores que fazem parte dessa bacia hidrográfica, desse sistema. E não deixa de ser um sistema bacia hidrográfica, né? A gente também vai trabalhar com elementos da hidrometeorologia, então é a união, né, da meteorologia com a hidrologia. Então a gente trabalha aqui com umidade do ar, pressão, intensidade dos ventos. Então a gente precisa de tudo isso justamente para poder estudar questões de precipitação e evaporação. Precipitação, interceptação, evaporação, água subterrânea, infiltração, escoamento superficial. Todos esses tópicos a gente vai trabalhar pontualmente. Por quê? Porque a banca ela não vai ficar só no conceito de precipitação, por exemplo. A banca, puxando aqui para mim, a banca vai querer saber quais os equipamentos que podem ser utilizados para medir a precipitação, as vantagens, desvantagens, métodos que a gente pode utilizar para estimar a precipitação ou gerar modelos espaço-temporal das chuvas, né, em uma determinada região. Então, só pelo fato desses itens estarem explícitos no edital, a gente precisa trabalhar pontualmente e com muita atenção cada um deles. A gente precisa também conhecer as regiões principais, as regiões hidrográficas principais do país. Inclusive, atualmente, eles subdividiram para 44, se eu não me engano, agora me fugiu o número, mas eu acho que, se eu não me engano, 44 regiões hidrográficas. A gente precisa saber de que forma o tamanho, a forma de uma bacia hidrográfica interfere na própria gestão dos recursos hídricos. Será, por exemplo, que o fator de forma, de que maneira o fator de forma interfere, por exemplo, no escoamento superficial ou no pico de vazão de um determinado corpo hídrico? Então a gente precisa entender, por exemplo, bacias hidrográficas mais alongadas tendem a gerar um pico menor de vazão em um corpo hídrico. Mas por quê? A gente vai aprender isso. Tem um significado, tem uma explicação. A gente também vai trabalhar a questão da interceptação, principalmente na questão da floresta amazônica, que é onde a gente tem um maior impacto, se assim podemos dizer, desse fator do ciclo hidrológico. Porque a interceptação, ela tem a função, né? É a retenção da água, da chuva, pelas plantas. Então eu preciso saber isso, porque de certa forma, se eu tenho menos água atingindo ao solo por conta das plantas, eu acabo tendo uma menor infiltração e até mesmo, consequentemente, um menor escoamento superficial. E isso vai refletir na própria vazão do corpo hídrico de determinada bacia hidrográfica. Olha, mais uma questão, só para vocês entenderem, visualizarem de que maneira pode cair isso em prova. CESP 2019, para analista de gestão de resíduos sólidos. Julgue o próximo item acerca dos aspectos relacionados aos componentes do ciclo hidrológico. A interceptação vegetal de parte de precipitação tende a reduzir a vazão ao longo do ano, reduzir a vazão, e retardar e reduzir picos de cheia. Vamos lá, pessoal. A interceptação, ela retém um pouco da água da chuva na vegetação, né? Se ela retém parte da chuva, quer dizer que
ao longo do ano, eu vou ter uma redução da vazão. Correto. E, consequentemente, eu vou retardar e reduzir picos de chuva, e picos de cheias. Também está correto. Se eu reduzo o volume, se eu reduzo o volume de precipitação que chega ao solo, eu estou reduzindo os outros fatores também. Eu estou reduzindo a infiltração e estou reduzindo o escoamento superficial. Consequentemente, eu também vou reduzir os picos de cheias que, porventura, poderão ocorrer naquela bacia hidrográfica. Beleza? Continuando. Outro tópico importante para a gente abordar é a questão do escoamento, dos regimes de vazão. Essa parte aqui é um pouquinho mais complexa, porque a gente vai ter que trabalhar com hidráulica. E hidráulica, para alguns, pode ser um pouquinho mais difícil. Mas olha, eu asseguro a vocês que as questões que eu encontrei, principalmente da banca CESP, não envolviam cálculos pesados. Até porque o concurso é para qualquer curso superior, né? Então, acabam caindo questões que exigem mais conhecimento de conceitos do que propriamente cálculos, né? Então, por exemplo, a gente precisa saber os tipos de escoamento, se é um escoamento uniforme, se é variado, se é permanente. A gente precisa também saber o que é número de Reynolds, número de Freud. Enfim, vários tópicos que estão dentro da hidráulica que a gente vai ter que trazer para a hidrologia. Além disso, a gente também vai ter que trabalhar com hidrometria. Hidrometria é uma área que eu trabalhei bastante, né, com as medições dentro dos corpos hídricos. Então, caiu no próprio concurso da ANA, questões envolvendo moliminete hidrométrico, que é um dos equipamentos que realiza a medição de vazão. Entender todo o comportamento de vazões máximas, né, de um corpo hídrico. Vazões máximas e mínimas. A gente tem que entender qual que é a dinâmica de um corpo hídrico. Olha só, mais uma questão que eu trouxe, ó, que caiu no concurso da ANA de 2006. Com relação à hidrologia, julgue os itens seguintes. Considere a seguinte situação hipotética. Depois de medir a velocidade média e determinar a geometria da seção molhada de um rio, um analista constatou que o número de Freud era igual a 0,85 e que o número de Reynolds era igual a 4.500. Nessa situação, o regime de escoamento é considerado supercrítico e turbulento. Vejam só, a gente aqui não vai precisar fazer cálculo nenhum. Não precisa saber velocidade, não precisa saber a geometria do rio, nada. Aqui a banca apenas quis saber se você tinha decorado quais são as zonas numéricas que definem um escoamento, se ele é turbulento, se ele é laminar, enfim. E aí, nesse caso, infelizmente, eu detesto questões assim, você tinha que saber que o número de Reynolds maior que 2.000 é turbulento. E você deveria saber também que o número de Freud maior que 1, ele é supercrítico. Só sabendo isso para conseguir saber essa questão. Com isso, como o número de Freud é 0,85 e é menor que 1, ele não é supercrítico. Portanto, né, item errado. Outro ponto que a gente vai trabalhar também é a questão da estatística aplicada à hidrologia. É um pouquinho mais... A partir de agora, os assuntos vão começando a ficar um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais complexos, mas eu trarei trarei de forma mais clara para vocês, porque não são cobradas questões extremamente pesadas de estatística, pelo menos para o concurso da Agência Nacional de Águas. Então, a gente tem que lembrar de distribuição normal, distribuição de Gumbel, saber aplicar isso na hidrologia, saber correlacionar
dados, por exemplo, de vazão com chuva, né? Chuva. Saber correlacionar esses dados, se tem relação, né, no caso. Outro ponto também que merece um pouco da nossa atenção é a questão da regularização das vazões. E o que é a regularização? Imaginem, observem esse gráfico aqui. A gente tem uma curva mostrando a vazão de um determinado corpo hídrico ao longo do tempo. Então, notem que a gente tem picos de cheia, né? E também tem fases em que a vazão ela é um pouco mais inferior, né? Assim podemos afirmar como se um período de escassez hídrica. E aí o que acontece? Esse Q aqui, essa faixa, é a demanda hídrica. E o que é a demanda hídrica? É a quantidade de água necessária para os usos múltiplos. Então, o Zé o Zé da irrigação, o João da pecuária, esses usuários, eles precisam de uma quantidade de água constante, representada por essa reta tracejada. Só que acontece que nem sempre a gente vai ter essa disponibilidade constante, né? Se vocês olharem aqui, em um determinado momento, vai faltar bastante água, vai faltar um volume X de água para esses usuários. E aí o que a gente acaba fazendo? A gente tem que trabalhar com a regularização, reservar parte da água da época de cheia para utilizar na época de estiagem. E assim, regularizando, a gente consegue prover todos os usos, a água para todos os usos, sem gerar um estresse muito grande naquela bacia hidrográfica. E o último tópico de hidrologia, esse é, sem dúvidas, assim, o que mais o que mais é pesado, diante da complexidade do uso de software, dos modelos, enfim. A gente vai trabalhar com conceitos, com técnicas, com comparações entre esses modelos, com classificações, que é o que mais cai no concurso da Agência Nacional de Águas. Eu vi pouquíssimos, se não me engano, 2 ou 3 itens que cobraram cálculos, e ainda assim esses cálculos eram bem simples, era interpretação e fazer uma multiplicação. Então, eu asseguro que vocês não vão precisar fazer um cálculo de integral ou derivada pesado. Mas, se a gente sentir que a necessidade de ensinar isso, aí a gente trabalha para não deixar vocês por fora dos assuntos. Com isso, a gente encerra nosso bloco. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para o próximo bloco. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um bloco de hidrologia. Hoje a gente vai começar a trabalhar efetivamente com aspectos introdutórios, com uma contextualização, aspectos bem gerais da hidrologia, aspectos bem conceituais que, inclusive, podem cair no concurso de vocês. Meu nome é Bruno Bernardo e quem quiser me seguir no Instagram é @Prof. Bruno Bernardo. Quando a gente fala de hidrologia, a gente tem que entender alguns conceitos e também não confundir. Por quê? Hidrologia parece um conceito tranquilo, né? É a ciência que descreve e prevê a ocorrência e a circulação de água na Terra. Bem claro, né? Ele vai descrever a circulação, né? A gente tem o ciclo hidrológico, assim como ele vai prever a ocorrência. Então, o meu ponto importante para destacar é aqui, a previsão. De que maneira ocorre essa previsão? A gente tem estatística, matemática. Então, é importante deixar bem claro que a hidrologia ela não é uma ciência puramente descritiva. Ela tem um arcabouço de ferramentas matemáticas bem complexas
que vão ser fundamentais quando a gente estiver trabalhando com hidrologia. Além disso, a gente não pode esquecer que ela é uma ciência interdisciplinar. Por quê? Porque a hidrologia, ela está, assim, acho que dá para dizer isso, né? Ela está presente em tudo. Ela está presente na chuva, no escoamento superficial, naquela quando você viaja para um balneário, enfim, onde você está circulando, o ar que você respira tem ar, né? Então, o ar que você respira tem água. Então, é uma ciência interdisciplinar e a gente precisa não só estudar a hidrologia, mas associá-las, né? A meteorologia, quase que não sai aqui. A limnologia, que é o estudo, por exemplo, de reservatórios, né? De ambientes lênticos. A gente tem a hidrogeologia, que concilia a geologia com a hidrologia, né? Quando a gente trabalha principalmente com águas subterrâneas. Enfim, a gente tem uma série de ciências que estão ali junto com a hidrologia. Então, a gente não pode isolar a hidrologia do resto. Está presente em tudo. Além disso, quando a gente fala em hidrologia, a gente tem que pensar, não pode deixar, né, de pensar nos usos múltiplos, né? Geração de energia, a gente tem lazer, não laser, lazer, aquicultura, indústria. A gente tem uma série de usos e vamos supor que em uma determinada bacia hidrográfica não muito grande, a gente tenha todos esses usos: abastecimento público, dessedentação de animais, irrigação, indústria, tenha todos esses usos numa pequena bacia hidrográfica demandando água. O que vai virar da bacia hidrográfica? Será que vai ter água suficiente o tempo inteiro para vocês? Será que para vocês não? Será que vai ter água o tempo inteiro para os usuários? Aí depende. Trabalha um pouquinho. Então, a gente precisa saber que em um determinado corpo hídrico precisamos estudar todos os aspectos hidrológicos, fazer previsões, prever cheias, estiagens, tudo isso justamente para que a gente consiga conciliar todos esses usos sem causar muitos problemas ambientais, principalmente. Eu trouxe para vocês do próprio Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos uns dados, né, um mapa temático sobre o balanço hídrico quali-quantitativo. E o que significa isso? Eles utilizaram vários dados de quantidade, vários dados da qualidade de água e apresentam para a gente, eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, relativo à criticidade daquele corpo hídrico. Então, se vocês repararem, a região Nordeste, a região árida e semiárida, é onde sofre maior escassez hídrica. Então, onde aquela bacia hidrográfica sofre uma constante pressão sobre os seus recursos. Mas se vocês notarem também, na região Sudeste, a gente também tem pontos críticos. Mas por que tem esses pontos críticos na região Sudeste? Porque a gente tem incidência de poluição. A poluição acaba prejudicando a disponibilidade hídrica. Guardem essa palavrinha, esse termo, hídrica.
vocês sempre vão trabalhar com esse termo, disponibilidade hídrica versus demanda hídrica. A gente tem que fazer o cruzamento dessas duas informações para ter certeza de que está tudo ok, eu vou ter recurso hídrico suficiente para os vários usos. Quais são os principais focos da hidrologia? A hidrologia, por mais que a gente fale que ela é uma ciência que estuda, descreve, prevê, ela tem os principais focos ali que ela trabalha, né? Como eu já disse anteriormente, distribuição e movimentação da água é o principal foco, né? Distribuição e movimentação, incluindo o seu intercâmbio com a atmosfera. Então, não é só a distribuição da água no solo ali ou na atmosfera. O intercâmbio, a interface entre solo e ar também ocorre, também é estudado pela hidrologia. Pela evapotranspiração, pela evaporação, né? A gente também tem que entender que a hidrologia tem foco também em interações químicas e físicas. Então, quando a gente... Interações físicas, isso daí é bem mais claro de enxergar, né? O próprio processo de infiltração no solo já dá um direcionamento de como essa interação solo e água. Mas interações químicas, que tipos de interações químicas a gente tem que avaliar quando está trabalhando com hidrologia? Pensa num cenário de um efluente sendo despejado em um corpo hídrico. Quais as consequências desse efluente entrando dentro de um corpo hídrico, né? Provavelmente eu vou afetar minha disponibilidade hídrica. E aí também uma série de outros problemas eu vou acabar gerando, né, para aquela bacia hidrográfica. Além disso, um terceiro ponto que também é foco da hidrologia é a questão dos processos biológicos e atividades humanas. Sim, a hidrologia tem que entender esses processos, essas atividades. Por exemplo, eu tenho um morro aqui com árvores e mais árvores, né? Fazendo sua função principal, interceptação, auxiliando na infiltração. E aí, do nada, um determinado prefeito resolve, vamos destruir toda essa plantação, essa floresta e passa asfalto nisso. Enche de asfalto. Olha o impacto que a atividade humana vai causar no movimento da água. Com certeza, a gente destruiu todo o processo de infiltração e transformou em escoamento. Aí depois, futuramente, os gestores não sabem por que está dando enchente, por que está destruindo, está dando alagamento, enchente, enfim, fora processos erosivos e tudo mais, né? E além de questões de qualidade de água, né? Questões de poluição de rio, né? Constrói uma cidade às margens de um corpo hídrico, a tendência é a gente deteriorar aquela água, a qualidade daquela água, impossibilitar o uso. Olha, eu já tenho uma questão. Quando vocês virem BBS, saibam que é uma questão que eu mesmo elaborei para fazer com vocês aqui durante a aula, beleza? Em relação à hidrologia e seus conceitos, julguem o item abaixo. A hidrologia, atualmente, é uma ciência interdisciplinar, majoritariamente descritiva e qualitativa, estudando o comportamento físico da ocorrência e o aproveitamento da água na bacia hidrográfica. Olha, aquela didática, né, de responder questões de CESP. A gente tem que separar os trechos para conseguir entender exatamente o que o examinador quer, né? Nesse caso, vamos por partes. Ó,
Na segunda parte, ele fala que a hidrologia estuda o comportamento físico da ocorrência e o aproveitamento da água na bacia hidrográfica. Até aqui tudo bem, concordam? Né? Tá certo, estuda o comportamento físico. Por mais que não tenha falado comportamento químico, mas incompleto é certo para a banca CESP. Então, tá ok. Agora vejam a primeira parte. A hidrologia atualmente é uma ciência interdisciplinar, correta, majoritariamente descritiva e qualitativa. Será que eu posso afirmar que a hidrologia é majoritariamente descritiva e qualitativa hoje, com uma infinidade de modelos matemáticos e estatísticos existentes? A gente pode afirmar isso? Exatamente, errado. Isso daqui a gente poderia mudar isso daqui, ela foi uma ciência majoritariamente descritiva e qualitativa, mas com a evolução dos métodos matemáticos, ela passou a ser uma ciência que depende mais da estatística e da matemática. Portanto, item erradíssimo. Eu trago essas palavras para vocês porque é estilo da banca. A banca ela gosta de colocar umas palavras diferentes para deixar o candidato confuso, majoritariamente descritiva e qualitativa, mas a hidrologia não é quantitativa, enfim. Ela traz justamente essas palavras para deixar o candidato nervoso, com dúvida, e aí a partir do momento que surge a dúvida, né, você acaba deixando em branco. Então, vão assimilando essas palavras que vão ser bem úteis, até mesmo para uma discursiva, se porventura cair algum tema parecido. Então, a partir daí, a gente tem que entender que a hidrologia aplicada, a hidrologia, ela é aplicada, ela tem muitas aplicações, principalmente, o ponto principal é em relação à utilização dos recursos hídricos. A gente tem muitos usos, múltiplos, e em situações de escassez, por exemplo, como que é a gestão disso? Eu preciso estudar a hidrologia, entender os dados que eu tenho, trabalhar estatisticamente e poder falar, seu Zezinho da irrigação, você pode tirar tantos litros por segundo. O fulano da pecuária, você pode deixar o gado tomar água. A indústria X pode tirar água para o processo industrial. Enfim, então eu preciso ter um arcabouço de estudo de hidrologia para poder utilizar esses recursos hídricos, até para que a gente possa preservar o meio ambiente. Em situações de estresse hídrico, eu acabo degradando todo o meio ambiente aquático, né? Pensa um rio ficar seco por conta de má gestão dos recursos hídricos. Eu acabo com os peixes e com toda a fauna aquática existente. Além disso, um terceiro ponto muito importante que às vezes o pessoal esquece de correlacionar é a própria ocupação da bacia hidrográfica. Uso do solo está diretamente ligado com a hidrologia. Pensem bem que aquele mesmo exemplo que eu falei que o prefeito tirou toda a vegetação, né, desmatou toda a região, e aí ele não colocou nada, deixou um solo exposto. Com as precipitações, isso daqui vai se transformar em processos erosivos que, posteriormente, vira assoreamento. Assoreamento do quê? De um corpo hídrico. E a hidrologia estuda o quê? Corpos hídricos. Notem que eu acabo afetando a disponibilidade hídrica por conta de má ocupação também
e uso do solo. Então, se a banca, porventura, falar a hidrologia está relacionada à ocupação da bacia hidrográfica, enfim, elas estão todas correlacionadas. Eu tenho que ter essa interface solo e água também. Olha aqui, mais uma questão. Questão 2. Caiu na Codevasf em 2021, pela banca CESP-Sebrasp. Considerando diferentes recursos hídricos, julgue o item que se segue. Mudanças climáticas não tendem a alterar a quantidade, distribuição e previsibilidade das chuvas. Por isso, não representam risco para a oferta da água para os diferentes usos e demandas humanas. Pessoal, o que vocês acham? Questão fácil? Se vocês analisarem bem, essa questão ela é perigosa. Por quê? Porque existe um pessoal que acaba acreditando ou que defende que não existem mudanças climáticas. Nesse caso, está erradíssima, mas eu quero dar uma explicação para vocês. Quando vocês forem fazer o concurso da Agência Nacional de Águas, por favor, considere que existe mudanças climáticas. Considerem, porque em todos os textos que eu li da Agência Nacional de Águas, eles defendem que há mudança climática. Então, por mais que você defenda que não tem, para o concurso tem mudança climática sim, e ele está estragando a qualidade, a quantidade, a distribuição. Feito? Questão 3, mais um item. Esta é inédita. Em relação à hidrologia aplicada, julgue o item abaixo. Modificações do uso do solo e impactos das obras hidráulicas sobre o meio ambiente são exemplos de problemas que envolvem aspectos multidisciplinares em que a hidrologia tem parcela importante. Pessoal, acho que a parte de modificações de uso do solo ficou bem claro que tem uma parcela muito importante na hidrologia, né? E as obras hidráulicas? Tem parcela importante? É um exemplo que causa impacto nos recursos hídricos? Que tipo de obras hidráulicas a gente tem? A gente tem pontes, a gente pode colocar aquelas famosas bocas de lobo. Tudo isso daqui depende da determinação da vazão. Eu preciso saber a vazão, eu preciso saber a chuva. Vou colocar aqui chuva para que não vai caber a precipitação. Eu preciso saber. Então, tá certo. Mas existe uma outra obra que é a que precisa de maior atenção. Hidrelétricas. Vamos colocar barragens. A partir do momento que você faz o represamento de um corpo hídrico, você altera toda a dinâmica fluvial. Altera transporte de sedimentos, altera o regime de vazões ali para a parte ajusante à barragem. Então, eu preciso estudar muito bem um corpo hídrico antes de instalar uma hidrelétrica. Por isso, questão certa, tubulações, enfim, obras hidráulicas que precisam de um estudo de hidrologia, né? Entre outros usos, por exemplo, a hidrologia está muito voltada, né, ao planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica, e até interessante vocês terem esse infográfico aqui guardado no coração. Guardado em que sentido? Irrigação. Irrigação é o tipo de uso que mais demanda água no Brasil e no mundo. Em qualquer lugar do mundo, a irrigação exige que seja utilizada muita água. Seguido do abastecimento humano, indústria. Então, se vocês olharem, a quantidade de água utilizada, demandada, exige que tenha ações públicas e privadas, né, coordenadas. Eu preciso que os entes
e a sociedade civil e os usuários se coordenem para que consigam conciliar todos esses usos aqui sem destruir a bacia hidrográfica, né? Sem secar aquele corpo hídrico. Até para ter um controle, justamente tendo controle maior dos recursos hídricos. É por isso que também surge a questão da outorga, para não faltar para ninguém. Em relação à drenagem urbana, a gente tem que pensar que praticamente 85% da população ocupa o espaço urbano. A gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que estão no meio urbano, num meio urbano em que elas exigem que tenha asfalto, que tenha a casa, o concreto, enfim. E tudo isso é entre aspas, um tiro no pé para a hidrologia, né? Para o meio ambiente. Então, eu acabo tendo problemas com enchentes, produção de sedimentos, assoreamento, que está relacionado com assoreamento, qualidade de água, enfim, outros problemas muito associados, né? E que demandam de estudos hidrológicos. Olha como o CESP cobrou para técnicos geociências em hidrologia, em 2013. Considerando as alterações antrópicas relativas aos elementos do ciclo hidrológico, principalmente em ambientes urbanos, julgue o item que se segue. As enchentes nos centros urbanos decorrem da interferência humana em componentes do ciclo, como os de infiltração e escoamento superficial. E aí, pessoal, o que vocês acham? As enchentes decorrem da interferência humana no ciclo? Obviamente que sim, a partir do momento que eu começo a afetar o meu solo, alterar a composição ali, o uso do meu solo, eu afeto justamente os dois elementos principais, a infiltração e o escoamento superficial. Com isso, a questão está correta, né? Infiltração e escoamento superficial sendo afetados pela interferência humana. E para quem mora para quem mora numa cidade que tem um corpo hídrico, sabe muito bem quando tem enchentes, né? O significado disso. Energia elétrica, construção de barragens. Questão linda, professor. Exatamente. A energia elétrica é central também na questão de hidrologia, porque a gente tem que ter em mente que a energia elétrica proveniente da hidroelétrica, né, assim dizer, a energia hidroelétrica, ela é ainda muito forte no país, ela está com 65,2%, né, praticamente de geração, né, abastecendo o Brasil, o país, e o potencial para crescimento também é muito grande. Embora a energia eólica tenha crescido bastante nos últimos anos, ainda a energia hidráulica ainda é forte, é mais tranquila de ser utilizada se comparada às outras, né? O problema é que ela depende de disponibilidade hídrica, e em 2021 a gente viu o problema da escassez, o que o problema da escassez hídrica causa nas nossas contas de energia, né? Depende também da regularização por obras hidráulicas. Lembra de regularização? Regularização, ela reserva uma parcela da água para ser utilizada na época de estiagem. O problema é quando você passa o ano inteiro com estiagem, aí você não tem como reservar, né? E o impacto das mesmas sobre o meio ambiente. Eu tenho impactos sociais, econômicos, ambientais, enfim, uma série de impactos que são gerados por conta de algumas usinas hidrelétricas, né? Como a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, enfim, várias outras usinas hidrelétricas espalhadas pelo país. Também temos que pensar na questão da qualidade de água e abastecimento da água e da navegação. São usos. Abastecimento de água e navegação são
muito importantes. A navegação não tanto, né, porque são poucos corpos hídricos em que a gente tem, por exemplo, uma cascata energética, muitas hidrelétricas em sequência, que exige a construção de eclusas. Mas, a título de exemplo, isso daqui é uma eclusa, é uma estrutura capaz de fazer o barco subir para o nível acima do reservatório, né? Por a parte de cima do reservatório, a montante da barragem. Então, são estruturas gigantescas para facilitar a navegação. Na questão da qualidade de água, a gente pensa na falta de tratamento de despejos domésticos e industriais e a carga de pesticidas no uso do solo. Todas as tidas, na realidade, né? Herbicidas, que acabam indo para os corpos hídricos. Redução da qualidade de água é aumento do estresse hídrico. Como que eu vou fornecer água que está carregando pesticida? Como que eu vou tratar uma água que tem um herbicida? Tudo vai ficar mais caro nesse sentido, né? E o principal, né, no caso, o principal uso de água atualmente, que é a irrigação, com praticamente 50% de uso de toda a água usada. Aí a gente tem que pensar na questão da expansão das fronteiras agrícolas. Notem que as informações que eu trouxe aqui para vocês são informações que vão auxiliá-los na elaboração até mesmo de uma discursiva, né? A expansão de fronteiras agrícolas, elas causam impactos na produção de sedimentos e nutrientes nas bacias hidrográficas, né? Então, eu tenho um aumento desses sedimentos. Ora, desmatei, o sedimento vai junto com a água da chuva para dentro de um corpo hídrico. Consequentemente, também eu tenho perda do solo e assoreamento. É um efeito cascata, se assim posso dizer. E a agricultura irrigada é o maior uso de água do Brasil e do mundo. Esse daqui eu trouxe do próprio site da ANA, da Agência Nacional de Águas, Saneamento Básico, um mapa com um detalhamento da tipologia de irrigação. Quais culturas são utilizadas? A gente tem arroz, café, cana e outras culturas. E aqui, eu já até trago um exercício, uma questão, para ilustrar melhor esse mapa aqui, esse gráfico. Questão 5. A respeito dos usos da água e hidrologia, julgue o item abaixo. A demanda hídrica para irrigação é linearmente proporcional às áreas irrigadas. Prestem bem atenção que eu até vou voltar nesse slide anterior. Aqui na região sul, a gente tem onde tem a área principal com irrigação de arroz. Guardem essa informação. O que vocês acham? A demanda hídrica para irrigação ela é linearmente proporcional às áreas irrigadas? Vou transformar isso, traduzir melhor para vocês enxergar. O aumento da área irrigada, ela vai causar um aumento na demanda hídrica proporcionalmente. Ou seja, se eu aumentar uma área X, vai aumentar X de demanda? Exatamente. Errado. Não há essa linearidade. Um exemplo disso é a própria cultura do arroz. O arroz irrigado na região sul ocupa apenas uma parte aqui do estado do Rio Grande do Sul. Porém, é a cultura que mais usa água. Então, não tem uma relação linear, depende do tipo de cultura, da época do ano, do manejo que você está utilizando, depende de um monte de fator. Não tem nada dessa relação direta aí. Então, item errado.
Ó, mais uma questão, caiu também na Codevasf, em 2021. Considerando os diferentes usos, diferentes recursos hídricos, julgue o item que se segue. O consumo doméstico representa a maior demanda bruta de água, o que ameaça a oferta desse recurso para outros usos, como, por exemplo, a agricultura. E aí, o consumo doméstico é o uso que demanda maior recurso hídrico? Feia, muito feia essa questão. Erradíssima. É a agricultura, a irrigação que o demanda maior água. Né? Com isso, a gente encerra esse bloco. Muito obrigado aí pela atenção e a gente já se vê no próximo bloco. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um bloco de hidrologia. Hoje a gente vai trabalhar principalmente com o ciclo hidrológico. De antemão, eu já deixo claro para vocês que o ciclo hidrológico ele é extenso, é um assunto que para a Agência Nacional de Águas a gente precisa de um detalhamento bem maior, mas aqui, nesse bloco, a gente vai falar de aspectos introdutórios. Eu preciso que vocês já comecem a se familiarizando com alguns conceitos, com alguns detalhes, para quando a gente for trabalhar na aula de precipitação, vocês já estejam sabendo os conceitos básicos, e aí a gente pode se aprofundar para os termos mais técnicos, viu? Meu nome é Bruno Bernardo, para quem quiser seguir no Instagram, meu Instagram é @profbruBernardo, e vamos ao assunto. A primeira coisa, a primeira coisa que eu gostaria que vocês olhassem é essa imagem de um ciclo hidrológico. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento, já se depararam com alguma imagem parecida com isso, semelhante, outras com um pouco mais de árvores ou menos, enfim. Em algum momento vocês já visualizaram isso, né? Então, comecem a guardar alguns nomes muito importantes que a gente vai trabalhar durante a hidrologia. É essencial que vocês tenham esses conceitos na ponta da língua: precipitação, evaporação, precipitação, evapotranspiração, interceptação, infiltração, percolação, escoamento superficial. E a gente também pode dividir o escoamento subsuperficial, escoamento, até colocaria um terceiro aqui, um outro, um subterrâneo também. Notem que saber esses nomes é muito importante. Por quê? Porque pode cair uma questão desse tipo na prova de vocês. Observem como a Agência Nacional de Águas cobrou em 2006 sobre o assunto. Em relação à hidrologia e os conceitos e os seus conceitos, julgue o item abaixo. Os componentes do ciclo hidrológico incluem a precipitação, a evapotranspiração, infiltração e o escoamento superficial. E aí, pessoal, o que vocês acham? O ciclo hidrológico inclui todos essas fases? Bom, questão correta. Linda de certa, como diria nosso amigo André Sócrates. De fato, é apenas uma questão que cobra se você sabe quais são os elementos que compõem o ciclo hidrológico. Tranquilo, easy, easy, né? Quem dera, acredito que quem de vocês bater o olho numa questão dessa vai sorrir de orelha a orelha. Quando a gente fala do ciclo hidrológico, a gente precisa também entender como é a relação dela com todas as outras forças existentes. Porque da mesma forma que a gente tem uma bacia hidrográfica ocorrendo vários fenômenos ao mesmo tempo, quando a gente fala da
do ciclo hidrológico, no âmbito global, a gente tem que acreditar e aceitar que ela é uma circulação fechada, ou seja, não tem água saindo para o espaço sideral. A água fica, faz todo o ciclo dentro do próprio planeta Terra, né? Ela é uma circulação fechada que fica ali restrita entre a Terra e a atmosfera. E, além disso, a gente tem que ter um outro cuidado, que são as forças que atuam na dinâmica do ciclo hidrológico. Eu encontrei muitas questões que pegavam justamente nesses pontos. Quais são? Forças de corrente de ar. Aqui, no caso, vocês podem considerar também a rotação terrestre, porque é o próprio movimento de rotação da Terra que faz o movimento das correntes de ar, então é importantíssimo lembrar desse detalhe, ou desses outros nomes que servirão de base, né? Lembrar que, como a maioria dos fenômenos ocorre na troposfera, então a gente tem toda essa relação, né, desses fenômenos meteorológicos com a troposfera, enfim. Não vou entrar na parte de ar, a gente vai ficar aqui só na água mesmo. Outra força que atua é a força da gravidade, né? Então, a gente tem a gravidade atuando na precipitação, na infiltração, por exemplo. Então, é importantíssimo que vocês associem essas forças aos fenômenos que compõem o ciclo hidrológico, que a banca pode, em algum momento, falar: a energia solar térmica atua na infiltração. Né? Aí tem que tomar esse cuidado. E a própria energia térmica solar, que é responsável pela evaporação e evapotranspiração. Ora, se eu tenho energia térmica gerando calor, eu facilito toda a cadeia, né, de evaporação que vai compor o ciclo e assim sucessivamente esse ciclo se repete eternamente. Outra informação é que o ciclo hidrológico ele tem intercâmbio entre a superfície terrestre e a atmosfera. Não esqueçam disso. Além do fenômeno ocorrer no solo e no ar, eu também tenho intercâmbio, né? Por exemplo, dentro do solo eu tenho os processos de percolação e escoamento superficial, subterrâneo, ali restrito no solo. Mas em algum momento essa água também vai para o ar, vai para a atmosfera. Então há esse intercâmbio de circulações. E elas ocorrem de duas maneiras. No sentido superfície-atmosfera, fundamentalmente na forma de vapor. Então, principalmente na forma de vapor, eu tenho a ascensão, né, desse vapor d'água, dessa formação de vapor d'água, que vai para a atmosfera. No sentido contrário, né, vamos fazer um desenho aqui, eu tenho a atmosfera, e aqui eu tenho a superfície. Então, eu tenho esses fenômenos, esse ciclo hidrológico, além de ocorrer exclusivamente na atmosfera e na superfície, ele também ocorre tanto fazendo esse intercâmbio. O professor deu uma paralisada aqui. No sentido da superfície e atmosfera, ela ocorre em qualquer estado físico, mas ocorre principalmente por conta de precipitações de chuva e neve. Então, ela pode precipitar tanto no estado sólido quanto no estado líquido, mas também a gente pode pensar que, por exemplo, num nevoeiro em que aquelas gotículas de ar estão em um estado próximo do vapor, né? Então, ela pode ocorrer em qualquer estado. Ó, o professor está doido aqui, ó. Isso daqui, ó, ao contrário.
É superfície, é atmosfera, superfície. Continuando. Olha, uma questão, mais uma questão. CESP 2013, CPRM, hidrologia. O ciclo hidrológico representa o caminho que a água percorre. Eu acho que está travado. Beleza. Continuando. Questão 2. O ciclo hidrológico representa o caminho que a água percorre ao longo da hidrosfera e suas interações com outras esferas, como a atmosfera, litosfera e biosfera. Então, que a gente tem bem claro nessa real interação entre todas essas esferas. A água ela não está só restrita à hidrosfera. Esse ciclo pode ser analisado como movimento contínuo de água ou como um sistema. Com relação à abordagem sistêmica na compreensão do ciclo hidrológico, julgue o item a seguir. O conteúdo da água no solo é considerado um reservatório do sistema, pois representa... Opa, finge que não viram. Pois representa um componente de armazenamento da água. Eu não vou perguntar, né? Prestem bem atenção que aqui ele está afirmando que o solo é um reservatório do sistema. Quais são os reservatórios de um sistema, do sistema de um ciclo hidrológico? Que outros reservatórios a gente pode citar? O solo é um reservatório porque ele armazena aquela água. A gente tem aquíferos, né? Aquíferos e lençóis freáticos que armazenam essa água no solo. Outro reservatório. A própria atmosfera é... Tá focando. A própria atmosfera que não que é um outro reservatório de atmosfera. A gente também tem os oceanos. Então, a gente tem uma série de reservatórios. Portanto, o solo, sim, é um reservatório do ciclo hidrológico, que representa um componente do armazenamento de água. Lembrem bem disso. Uma ressalva em relação à questão do ciclo hidrológico ser fechado a nível global, em nível global. Sim, o ciclo hidrológico ele é fechado em nível global. Porém, é só em nível global. Quando a gente pensa em nível de bacia hidrográfica, lembrem que a gente tem vazão saindo pelo exutório, a gente tem evaporação, vamos falar só evaporação. Evaporação. E como o movimento da atmosfera é contínuo, essa evaporação ela vai se deslocar para uma outra bacia hidrográfica. Ela não vai ficar aqui, ela não vai precipitar naquela mesma. Essa evaporação vai virar precipitação nessa outra bacia. Portanto, quando a gente trabalhamos em um ambiente, né, um nível local, a gente não pode afirmar que o ciclo hidrológico é um sistema fechado, mas sim um sistema aberto. Então, não confundam. Ciclo hidrológico fechado global, no nível global e aberto no nível local. As bancas exploram bem essa diferença sistêmica do ciclo hidrológico. Aqui, ó, só para vocês já terem ideia. Em relação à hidrologia e ao ciclo hidrológico, julguem os itens abaixo. Como no ciclo hidrológico global não há trocas significativas da água com o espaço sideral, ele é considerado um sistema fechado.
Aparentemente está tudo certo aqui, né? Realmente não há trocas de água com o espaço sideral. Localmente, a bacia recebe e perde água para outras bacias, caracterizando-se, portanto, como um sistema aberto. Questão perfeita. É tudo, é um resumo do que eu disse no slide anterior. Peguem esse, imprimam isso e coloquem no mural ou na porta de vocês para lembrar sempre. Ó, mais outra, questão 4, sobre o mesmo assunto. Considerando o ciclo hidrológico como um sistema, qualquer dos seus componentes poderá ser o ponto inicial de água na hidrosfera, já que, nesse caso, o ciclo é fechado. Pessoal, aqui, muita atenção mesmo. Por quê? Porque tem uma pequena pegadinha, infelizmente. A gente tem o costume de pensar que qualquer evaporação é o ponto inicial do ciclo hidrológico, a precipitação pode ser um ponto inicial. Não, não existe um ponto inicial. O ciclo hidrológico, ele ocorre simultaneamente, as etapas ocorrem simultaneamente. Não há qualquer ponto inicial da água na hidrosfera. Portanto, tomem cuidado com isso. A banca provavelmente pegou aqueles desavisados que geralmente quando estudam o ciclo hidrológico vou começar com a evapotranspiração. Não tem ponto inicial, não existe. Inclusive aqui, ó, não existe. Pensando em ciclo fechado, tá? Opa, mais outra. Para analista de gestão de resíduos sólidos, a respeito dos geossistemas e seus componentes, julgue o item a seguir. Na abordagem sistêmica, são considerados como sistemas abertos na hidrosfera tanto o ciclo hidrológico global quanto local. Errada, gente. Tem uma diferenciação, sim. O ciclo ele é aberto apenas localmente. Quando falamos em ciclo global, é fechado. Olha a quantidade de questões que cobrou, nem cobrou elementos do ciclo hidrológico em si, cobrou conceitos, características do ciclo hidrológico. Questão errada. Eu agora vou trazer um pouquinho outras características que eu acho interessante vocês também guardarem, terem anotado, porque pode ser que caia em alguma prova, diante da importância que esses fatores estão relacionados com o ciclo hidrológico. Se vocês forem analisarem bem, existem fatores que geram grande variabilidade das manifestações do ciclo hidrológico. Mas, professor, o que isso significa? Quando a gente afirma que há uma grande variabilidade nas manifestações, significa que em diferentes partes do globo a gente tem diferentes tipos de ciclo hidrológico. O ciclo ele é o mesmo, porém, por exemplo, eu tenho em regiões uma maior incidência da precipitação, em outras regiões eu tenho uma maior incidência da evapotranspiração, enfim, características que afetam a variabilidade desses ciclos hidrológicos, desse ciclo hidrológico. E quais são? A gente pode falar da desuniformidade com que o planeta recebe a radiação solar. Muito importante isso. A radiação solar, ela não é a incidência, o ângulo de incidência no planeta Terra não é o mesmo em todo o globo. Eu tenho regiões que recebem uma incidência direta da radiação solar e eu tenho outras regiões do planeta que recebem uma incidência mais inclinada. E isso afeta, inclusive, a energia térmica disponível ali no final. Então, isso vai
obviamente, afetar a variabilidade do ciclo hidrológico. O que mais? Estações do ano. A própria rotação da Terra também está relacionada com isso, afeta o ciclo hidrológico. Diferentes comportamento térmico dos continentes em relação aos, professor, oceanos. Lembrem das brisas marítimas. Brisas oceânicas, tudo que envolve movimentação do ar. Afinal, o ar, quando ele evapora, ele vai se deslocar, ele precisa desses movimentos para atingir outros pontos, outras bacias. O que mais que a gente tem de fatores? Quantidade de vapor. A partir do momento que eu tenho uma alta quantidade de vapor, alto vapor, significa que eu vou ter maior facilidade para saturação. E se eu tenho uma maior saturação daquela atmosfera, a tendência é eu ter uma formação de precipitação. CO2 e ozônio na atmosfera. Vocês conseguem fazer uma relação entre o ozônio e o CO2 na atmosfera e de que maneira eles afetam o ciclo hidrológico? Se vocês buscarem um pouquinho da parte de atmosfera, vocês vão lembrar que o CO2 e o ozônio, eles acabam tendo uma influência grande no aquecimento global. E eu não estou falando o aquecimento desenfreado, causado pelo ser humano. Estou falando no aquecimento global natural. CO2 é um gás do efeito estufa. Então, o próprio CO2 contribui para a evaporação, para a manutenção da energia térmica da região onde ocorre o ciclo hidrológico, né? Além disso, a gente tem uma variabilidade, a própria variabilidade espacial dos solos e coberturas vegetais também contribuem com essa diferença no ciclo hidrológico. Tipos de solos, tipos de vegetações, eles têm tipos diferentes de interceptação, tipos diferentes de infiltração, e isso tudo é dinâmico e bem diferenciado. Então, guardem esses fatores são importantes. Se a banca cobrar, as estações do ano geram grande variabilidade das manifestações do ciclo hidrológico. Tá certo, né? Então, guardem muito bem esses fatores. Mais uma questão 6. Acerca do ciclo hidrológico, balanço hídrico e bacias hidrográficas, esses daqui são 3 temas que caem muito no concurso, em concurso público. Julgue o item subsequente. A estabilidade do clima e do ciclo hidrológico é favorecida pela interação entre oceanos e atmosfera. Até aqui parece bem certo, né? Estabilidade do clima e do ciclo hidrológico é favorecida pela interação dos oceanos e atmosfera. Corretíssimo. Esse ciclo hidrológico, esse intercâmbio entre oceano e atmosfera é o que regula, estabiliza o clima. Tá corretíssimo essa parte. Visto que cerca de metade do CO2 natural é absorvida no processo de fotossíntese das algas, ou das algas nos oceanos. Essa questão ela é extremamente maldosa, extremamente maldosa. A banca afirmou que cerca de metade do CO2 é absorvido pela fotossíntese das algas. Da onde eles tiraram esses dados? Quem garante que é cerca de 50% do CO2 que é absorvido? Existem estudos que falam em 40%, existem estudos que falam até menos. Depende. E aí, por incrível que pareça, a banca considerou esse item certo, e cerca de metade do CO2 natural absorvido. Então, muita atenção. Eu trouxe algumas questões bem chatinhas nesse sentido.
que a banca CESP ela gosta de trazer alguns números que podem pegar alguns candidatos que estudaram bastante. Provavelmente um candidato que não tem estudado muito, ele vai lembrar assim, eu sei que é bastante, deve estar certo. Mas um candidato que leu algum outro artigo ou alguma outra informação falando um número diferente, já pode se prejudicar nisso. Então, tomem muito cuidado com essas questões, tá? Portanto, a banca considerou certo a ressalvas. Eu entraria com recurso nessa questão. Aqui a gente vai estudar a precipitação, interceptação, evaporação, evapotranspiração, infiltração, escoamento superficial e subterrâneo. Precipitação, né? Como todo mundo conhece a boa e velha chuva, compreende toda a água que cai da atmosfera. E aqui é importante deixar bem claro que, por favor, se a banca afirmar que só existe chuva e neve como forma de precipitação, está errado. Granizo, orvalho, chuva e neve são formas de precipitação, não é exclusivo. Tem a forma como a água pode precipitar varia. Não fiquem limitados só à chuva. Neve também é. Vocês têm que ter em mente que ele é um fenômeno complexo de aglutinação, vou mudar aqui para a caneta, de aglutinação e crescimento. A gente pode até colocar aqui outras palavras, de aderência, de coalizão, que essas partículas elas vão se colidindo, né? E, então, formando gotículas maiores. E ela ocorre principalmente pela dinâmica das massas de ar. A dinâmica do movimento das massas de ar é que vão favorecer a formação da precipitação. É importante também a gente entender que, superficialmente, o que vai acontecer? A gente tem o solo aqui, né? Eu tenho o processo de evaporação. Então, o vapor d'água sobe. Ela vai chegar a um determinado ponto em que a gente vai ter um ar mais frio, né? Então, um ar mais frio e, consequentemente, vai causar uma saturação do ar naquela região. O ar vai ficar mais saturado de água. E o que acontece quando há uma saturação de ar? Eu tenho muitas microgotículas espalhadas, elas vão começar a se colidir e aderir, vão ficar pesadas e vão precipitar. Simplificando bem, em termos bem mais plausíveis para vocês, isso é o processo de formação da chuva, né? Quando ocorre a precipitação, essa precipitação ela vai cair em determinado solo, em determinada vegetação, e é aí que a gente entra com a interceptação. A interceptação é um fenômeno de retenção da água pelas vegetações. Então, por exemplo, um determinado volume precipitado, ele vai acabar ficando retido nas folhas e nos caules, de onde vai evaporar. Então, ou seja, essa água nunca atinge o solo, ela retém na planta e evapora. Inclusive, podem ocorrer fenômenos de reprecipitação, ou seja, a árvore fica tão encharcada que a próprio caule começa a precipitar, né, e terminando ali a precipitação completa, assim dizendo. Um importante detalhe em relação à interceptação é porque muita gente pode nem ter visto esse termo quando estudou, mas a interceptação ela tem uma parcela muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando com biomas com, com muita vegetação. Um bioma, por exemplo, como uma floresta amazônica. Pensem na quantidade no volume que é interceptado pelas plantas. Por isso que eu trouxe duas imagens para ilustrar isso. A quantidade de água que fica retido na vegetação numa floresta amazônica e comparem
com a vegetação, com o bioma caatinga, que a gente tem uma vegetação bem esparsa. Então, é bem comum, por exemplo, que nos estudos na floresta amazônica, instalem um posto pluviométrico, né, um posto de medição, e juntamente um posto para coletar a água da chuva que realmente está caindo que realmente cairia no solo, porque tem uma diferença gritante. Continuando, então, é importante esse entendimento de que a interceptação em alguns biomas não são tão significativos, né? É uma parcela bem, quando a gente faz o balanço hídrico, quase desprezível, mas por quando a gente fala de uma floresta amazônica, a interceptação aí é muito importante e tem que ser estudada à parte. Então, guardem essa associação que tem que ter. Infiltração e percolação. A partir do momento que eu tenho a precipitação, essa água ela é interceptada e o restante cai no solo, ela segue diversos caminhos, mas os principais são ser aproveitada pelas plantas, né? Então, essa água ela vai atingir o solo e vai infiltrar, e aí qualquer planta que tiver aqui, ele vai fazer o aproveitamento dessa água, transpirando e liberando como vapor d'água, né? Então, a transpiração vai liberar o vapor d'água, que vai compor a evapotranspiração, ou, em um segundo momento, essa água ela vai percolar e vai atingir um corpo hídrico. A percolação é o movimento da água dentro do solo. E como que ocorre esse movimento? Existem duas principais forças que atuam no interior do solo, que comandam a infiltração e a percolação. São eles a gravidade está em tudo praticamente, né? E as tensões capilares nos poros. Vocês já ouviram falar do fenômeno da capilaridade, né? Que se a gente tem tubos bem fininhos e colocar água, por exemplo, aqui dentro, a tendência é que essa água ela suba contra a gravidade. Por quê? Por conta das próprias propriedades da água, que tem facilidade com a capilaridade. Elas têm a tensão superficial da água. Então, são propriedades da água que facilitam todo esse movimento de água dentro do solo. Por fim, a partir do momento que o solo fica saturado, que não ocorre, né, que cessa a infiltração, aí a gente tem atuando o escoamento superficial. O escoamento superficial, ele vai deslocar a água e vai formar córregos, lagos, rios, né, e até eventualmente atingir o mar. Um detalhe muito importante é que está muito relacionado com o tipo de solo também. Geralmente, num solo mais arenoso, a taxa de infiltração é bem alta e dificulta o escoamento superficial. Porém, se a gente tem um solo mais argiloso, a tendência é que essa saturação do solo ocorra mais rápido e, consequentemente, eu também tenho o fenômeno do escoamento superficial também agindo mais rápido. O que afeta o escoamento superficial? Intensidade da chuva e a capacidade de infiltração do solo, né? Que depende do tipo de solo. Se é um latossolo, um argissolo, um nitossolo, isso vai afetar essa capacidade. Além disso, o uso, né, o tipo de vegetação que a gente tem também afeta o escoamento superficial. A gente vai ver muito o escoamento superficial quando a gente trabalhar com vazões máximas, método racional, enfim, assunto para as próximas aulas. Por fim, mas esses dois slides que eu trouxe
para alertá-los a respeito de algumas informações que podem cair na prova de vocês em algum concurso público. Acho que vocês já viram várias imagens falando da disponibilidade de água no mundo, falando que 97% da água está nos oceanos e que o restante, os 3%, estão, né, são água doce, né? Aqui a gente poderia até modificar para lagos, rios. Eu acho que essa informação todos vocês têm mais ou menos. Só que muito cuidado, porque eu trouxe para vocês uma variação de vários autores que trazem esses números. Então, por exemplo, um determinado autor fala que os oceanos têm 96,95, o outro fala 90, quase 98, 97,57, Von Sperling, 97, Agência Nacional de Água, 97,5. Mas, professor, por que você está trazendo esses números? Isso cai em prova? Eu preciso saber esses valores? Olha, eu acho muito valor assim. É interessante vocês terem uma ideia, mas às vezes as bancas podem ser. O examinador pode estar bem malvado, bem cruel, né? E aí pode soltar um item desse tipo aqui que caiu no CESP. Olha só. Em relação à qualidade da água, caiu no concurso da ANA. Julgue o item abaixo. Uma das preocupações relativas à conservação da água doce no mundo é o fato de elas representarem apenas 3% da água do planeta, sendo que somente 0,3% do total é aproveitável. Olha, essa questão, ela talvez até aqui muita gente marcaria como certo, né? Tá ok, até aqui tá certo. Realmente, 3% da água do planeta é água doce. Porém, a depender do material que você lê ou da onde você viu, você pode acabar sendo induzido ao erro. Eu não vi 3%, eu vi 2,5%. E aí, o que a gente faz? Por isso que eu digo, esse daí é um tipo de questão que é para entrar com recurso, que é para pedir para anular. E até porque esse valor aqui, o certo seria 0,3 por mil, per milagem, e não esse valor. E o que aconteceu? A gente não sabe. Antigamente, a gente não tinha acesso em 2006, a gente não tinha acesso ao gabarito final dessa prova. No gabarito preliminar, eles deram essa questão como certa. Eu entraria com recurso para anular essa questão, por conta da discrepância de valores. Eu vi lugares falando de 0,7, enfim, não tem um consenso por parte dos hidrologistas. Definir o valor de água no mundo é complicado, né? Então, por conta disso, tomem cuidado com esses números precisos, que não são precisos nessas provas, viu? Com isso, a gente encerra esse bloco. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo. Até mais!